Quem é Juramidã? Juramidã é o nome espiritual com o qual ficou conhecido um homem chamado Raimundo Irineu Serra. Quem foi Raimundo Irineu Serra? Também conhecido como Mestre Irineu. Ele foi o primeiro homem a trazer para o contexto urbano essa medicina, que há 10 mil anos, mais ou menos, já era utilizada em contextos tribais, por etnias indígenas, povos originários do norte do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Venezuela, do Peru, até de um pedacinho da Bolívia. Mas ele foi o primeiro homem a conhecer com os índios e trazer a medicina para o contexto urbano, no ano de 1930. Raimundo Irineu Serra, ele nasceu no Maranhão, no ano de 1891. Quando foi no começo do século XX, ele vai para o Amazonas. Naquela época, o Brasil ele vivia um momento econômico que ficou conhecido como ciclo da borracha. Não sei se vocês lembram das aulas de história, num tal de ciclo da borracha. Tava todo mundo indo para a Amazônia, né? O governo estava mandando um monte de gente para a Amazônia para extrair um produto de uma árvore chamada seringa, né? Seringueira, extrair o látex. Por quê? Porque estava começando a emergir no mundo inteiro a indústria automobilística. E como todo mundo sabe, carro precisa de uma coisa chamada pneu. Pneu é feito de borracha, borracha é feito de látex. Então, o principal produto de exportação do Brasil no início do século XX era a borracha. Então, durante o ciclo da borracha, inúmeros homens do Nordeste, principalmente, migravam para o norte do Brasil, para a região norte, para o estado do Amazonas, para o estado do Acre, para o estado de Rondônia, que é onde essa planta é mais abundante, para fazer a extração do látex. Mestre Irineu, até então Raimundo Irineu Serra, foi um desses homens. Só que o que acontece? Após alguns anos, Raimundo Irineu Serra, ele entra para o Exército Brasileiro. E ele passa, porque existia uma questão naquela época em que havia uma certa disputa territorial, até por conta dessa riqueza natural que eram os seringais. Havia uma disputa entre países como Brasil e Bolívia e Peru, até a Venezuela entrou no conflito uma época aí. Então, o exército brasileiro ele se mobilizou em massa para a fronteira norte do Brasil. Para quê? Para delimitar a fronteira de um estado que não existia até então, o último estado a ser criado no nosso país, que é o estado do Acre. Nessa época, Mestre Irineu entra para o exército e, naquela época, o governo funcionava de uma maneira, em moldes diferentes do que funciona a nossa democracia hoje. Naquela época, quem mandava mesmo no Brasil, o Brasil já tinha presidente, mas quem mandava mesmo no Brasil era o comandante das Forças Armadas do Brasil, um homem chamado Marechal Rondon. Já ouviram esse nome? Pois bem, Marechal Rondon era a maior autoridade do Brasil, era o Xandão da época, né? Era a maior autoridade do Brasil sem ser o presidente, né? Mandava, desmandava e tal. E, como era muito importante a presença do exército naquela região, muito recurso do Tesouro Nacional, ou seja, muita grana, muito dinheiro, era enviado ao exército, era enviado para o auxílio às tropas. Marechal Rondon, na época, ele precisava de alguém para cuidar desse dinheiro, um tesoureiro. Ele poderia ter escolhido entre milhares de homens quem ele quisesse para ser tesoureiro. Ele podia ter escolhido aí um político, alguém influente, alguém um intelectual, alguém sei lá quem, né? Mas ele fez uma opção diferente. Ele resolveu nomear como tesoureiro o homem de maior caráter que ele já havia conhecido em toda a sua vida. Sabe quem? Raimundo Irineu Serra. Então, Mestre Irineu, né, eu já ouvi falar algumas coisas, um homem que era seringueiro, iletrado. Mestre Irineu nunca foi um homem iletrado. Mestre Irineu era um homem muito inteligente, mas acima de tudo um homem de um caráter e uma postura incontestável. Tão incontestável que simplesmente deram todo o dinheiro do Brasil na mão do cara porque sabia que ele não ia roubar R$1.
Olha que coisa. E nisso ele nem conhecia a ayahuasca ainda. Estou falando de antes da ayahuasca. Estou falando só para você saber mais ou menos o contexto de quem que nós estamos falando. Né? A rainha da floresta não confiou essa preciosidade para qualquer um. Ela escolheu a dedo quem seria o homem que ia trazer para nós. E esse homem, alguns anos mais tarde, conhece, através de tribos indígenas, essa bebida, e ele tem um encontro, uma visão de uma entidade espiritual que, na época, ele identificou como Nossa Senhora da Conceição, e essa entidade espiritual o acompanhou por 7 dias dentro da mata, passando informações para ele de como seria o modo correto de preparar essa bebida e de como ele deveria trazer essa bebida para o contexto urbano. Ele poderia ter trazido essa bebida para o contexto urbano como um comerciante que vende um fármaco, certo? Ele podia ter colocado na farmácia, ele podia... Não era assim que ele foi instruído pela Rainha da Floresta. Nossa Senhora da Conceição instruiu o mestre Irineu a trazer essa bebida para nós, bebida que posteriormente passou a ser chamada dentro de sua doutrina de daime, santo daime, a trazer dentro de um contexto extremamente sagrado. Em 1930 é fundado no estado do Acre a primeira igreja do Santo Daime no Brasil. Foi aí que começa a jornada ayahuasqueira no Brasil. Naquela época, o público que frequentava, que bebia essa bebida e participava dos ritos da igreja do Santo Daime, esse público sim era um público mais iletrado. Boa parte dessas pessoas eram pessoas simples que não sabiam ler. De modo que, se você for buscar um livro da igreja do Santo Daime, você não encontra, tirando o livro dos Inários, né? Assim, você não tem um livro. A doutrina do Santo Daime ela é marcada pela ausência de proselitismo. O que é proselitismo? É isso que eu estou fazendo agora com vocês, é falar com vocês. Por quê? Porque não adiantava escrever, porque o pessoal não ia ler, né? Não era muito viável fazer palestras. A melhor maneira que o mestre Irineu encontrou de doutrinar aquelas pessoas, e quando eu digo doutrinar, por favor, não entenda isso como uma lavagem cerebral. Entenda isso como dar educação moral àquelas pessoas, educação espiritual àquelas pessoas, foi através de músicas. Músicas essas que são cantadas até hoje dentro das igrejas do Santo Daime, que recebem o nome de hinos, os inários. E ele recebeu uma série de inários, e através desses inários, ele traz toda a sua doutrina, que é composta por uma mescla, por uma mistura, por um sincretismo de diversas crenças. Boa parte da doutrina é composta por princípios cristãos, uma outra parte por princípios xamanistas brasileiros, tanto das etnias Runicuim e Tucano da região, como de etnias lá do Maranhão, da tal da linha do Tucum, como também foi muito influenciado por tradições africanas. Então você percebe que a gente tem uma religião extremamente sincrética. Essa casa que você está aqui hoje, ela não é uma igreja do Santo Daime, nós não somos vinculados a eles de nenhuma forma, somos uma casa xamânica universalista. Porém, nós reverenciamos ao máximo a figura desse homem, porque foi graças a ele que a gente pode consagrar a ayahuasca hoje. Foi graças à luta dele e de muitos outros que vieram depois que hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui.